Então é uma situação que nós temos que tomar muito cuidado, chamar a sociedade para prestar atenção nesse tema, orientar as pessoas, levar esse conhecimento às escolas. Esse tipo de vulnerabilidade é que as pessoas precisam ficar muito atentas. E as famílias precisam ficar muito atentas para que seus filhos não caiam, né? Então existe, não é ficção, não é historinha, romance, nada. Existe, a gente precisa aprender o caminho para combater esse mal. E as organizações criminosas que sabem de onde aquela pessoa veio, se é uma pessoa que tem uma família, a família também está em risco. Olá, meu nome é Luísa Filgueiras, eu sou juíza federal e estou aqui hoje para falar um pouco de tráfico de pessoas e convidar todos a refletir um pouco sobre o tráfico de pessoas. Tenho aqui comigo duas convidadas especialíssimas e com muita expertise no assunto, que são a desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, a presidente da Comissão Interinstitucional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Trabalho Escravo e Exploração Infantil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a desembargadora Inês Virgínia Prado Soares, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com muita expertise no assunto também, já trabalhando nisso já há muito tempo, desde os seus idos tempos de Ministério Público. Agradeço muito a presença de ambas, é um grande prazer estar aqui. E então, iniciando a nossa conversa, eu pergunto à desembargadora Maria de Lourdes sobre o trabalho da nossa comissão interinstitucional e sobre o trabalho da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Por favor, doutora. Primeiramente, doutora Luísa, me permita chamá-la de Luísa, porque você é uma querida por todos nós, não só na comissão, mas é uma pessoa que se destaca nesse tema, né? Então, eu agradeço o convite, é uma honra participar dos eventos da Justiça Federal, que é sempre muito parceira. A nossa comissão começou, como você bem sabe, de uma forma ousada, porque, na verdade, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o que menos atua com relação à matéria. E ele foi criado, essa comissão foi criada em 2013, justamente porque houve um caso concreto em que nós não sabíamos o que fazer. Eu fui procurada quando, na condição de coordenadora da Comesp, que é a Coordenadoria do Combate à Violência Doméstica e Familiar do Estado de São Paulo, e aí surgiu o tema. E o que é muito interessante é que essa comissão ela é formada por todas as instituições e todos os poderes. Então é uma comissão muito rica, porque esse tipo de matéria tão grave, a gente não consegue dar conta de enfrentar sozinha, né? Então, como você bem sabe, nós temos a Justiça Federal, nós temos Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, os Ministérios Públicos todos, polícias todas, inclusive rodoviária federal, Polícia Federal, Civil, Militar, temos as defensorias públicas, ministérios públicos todos, inclusive do Trabalho Federal, defensorias. Então, a sociedade civil também é representada, a Ordem dos Advogados. É uma comissão que, na verdade, ela faz parte do Tribunal de Justiça porque foi criada pelo Tribunal de Justiça, mas, na verdade, é uma comissão que todos nós participamos de forma igualitária. Nós trocamos experiências e informações a respeito do tema, não propriamente do tema em concreto. Quando acontece alguma coisa, nós descobrimos algum caso concreto, nós passamos para o departamento competente, por exemplo, Polícia Federal. E aí nós não temos mais contato, porque segue em segredo de justiça até para facilitar o trabalho de cada instituição, né? Nós conseguimos muitas coisas importantes, que a primeira coisa foi a assinatura dos protocolos, que todos participaram, as polícias, a pessoa do secretário de Segurança Pública da época, enfim, a Justiça Federal participou, na época a gestão era a doutora Cecília, presidente. Então, é uma coisa que engrandece muito o tema, porque nós trazemos a discussão e convidamos pessoas ligadas ao tema. Por exemplo, os cônsules já foram convidados, médicos,
fizemos já acordo com a ONU, né? Participamos do protocolo de acordo com a ONU, várias medidas. Tivemos também a felicidade de conseguir a casa de apoio, que foi um pedido da comissão, que eu nem imaginava que isso fosse acontecer, justamente para receber refugiados. Então, essa comissão funciona dessa forma, para pensar em medidas por vários olhares, para a gente tentar saber mais do tema para o enfrentamento. Muito bom. É muito importante, né, essa rede de enfrentamento. Né? Importante, sem ela não funciona. Sem ela não funciona. Nós temos que trocar. Passou o tempo que nós pensávamos o seguinte: juiz fica no seu gabinete e não pergunta nada para ninguém. Não é? Eu acho que não, a gente tem que trocar ideias e tem que conhecer o universo das outras carreiras. Porque a gente aprende muito com o Ministério Público, a gente aprende muito com a Polícia Federal. Então são visões diferentes que naquela totalidade faz com que a gente aprenda um pouco sobre esse crime sofisticado e tão cruel. Com certeza, é um trabalho que só em rede pode ser feito mesmo, do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu pergunto então à nossa convidada, doutora Inês Virgínia, sobre, tratando aqui da prevenção, né, o motivo de estarmos aqui é divulgar e tentar prevenir esse crime, né, esse que é um crime que movimenta mais de 30 bilhões de dólares no planeta, né, é o terceiro crime em termos de movimentação financeira, vem depois do tráfico de drogas e do todo o comércio de contrafações mundial, né, o tráfico de pessoas. Eu gostaria de perguntar à desembargadora Inês sobre a questão do aliciamento das vítimas. Sei que recentemente escreveu um artigo muito interessante sobre o tema do phishing, que é uma forma de aliciamento virtual. Gostaria que a senhora falasse um pouco para nós sobre isso, por favor, doutora. Eu agradeço, é uma honra estar aqui hoje. Doutora Luísa, também vou tomar a liberdade de lhe tratar por Luísa, com a Rachid, quem tanto admiro, minha colega desembargadora, e que teve a iniciativa de fazer essa comissão, esse fórum, comissão interinstitucional, não é? Comissão interinstitucional. Muito importante. E o phishing é algo que surge mais recentemente, uma forma de aliciamento, que phishing vem de pescar, né, em inglês, e que os aliciadores lançam ali a sua isca nas redes sociais para pegar qualquer vítima. Diferente de outros tipos de aliciamento que se escolhe, não, a gente quer mulheres assim, assado, para fins de exploração sexual. Não, nesse caso você já sabe para qual fim, continua sabendo, eu quero mulheres para fim de exploração sexual para irem para a Espanha. Mas ele quer qualquer mulher que morda aquela isca. Então ele quer uma presa. E aí, no mundo virtual, as mulheres não são capturadas por bairro ou por locais que ela frequente, são capturadas na rede. Então, é um crime que os relatórios da UNODC começam a apontaram durante principalmente esse período de Covid, mas ela já estava apontando, já no relatório 2020 vem, alertando a fragilidade, e ele pega exatamente os grupos mais vulneráveis numa vulnerabilidade diferente, Luiz, porque a vulnerabilidade digital é uma vulnerabilidade que muitos de nós temos. Muitas vezes a gente não é vulnerável, a gente tem uma posição social mais privilegiada, a gente tem uma condição financeira mais privilegiada, a gente tem um ensino formal que nos permite ter um conhecimento maior, mas quando a gente chega na rede social, a gente é quase um analfabeto social. Então, essa fragilidade e essa possibilidade, eu não estou dizendo que nós três aqui seríamos vítimas de um aliciamento desse, porque talvez a gente não precisa daquele emprego, a gente não tem aquele sonho de mudar de vida e trabalhar no exterior, porque ninguém é capturado sem também estar numa situação de que precise sair, não é? De vulnerabilidade. Uhum. Mas a gente pode se ver numa situação de dar dados, de fornecer informações que no mundo real a gente ficaria mais esperto. Não, porque você está me perguntando isso. E no mundo virtual a gente ali muitas vezes
fica numa situação de vulnerabilidade. Então, esse tipo de vulnerabilidade é que as pessoas precisam ficar muito atentas. E as famílias precisam ficar muito atentas para que seus filhos não caiam não sejam presas de aliciadores que traficam pessoas para vários fins, tanto para o fim da exploração sexual, mas também para o fim do trabalho, né, da exploração para trabalho análogo ao escravo. Então, são situações que a gente vê cada vez mais relatos, e as mulheres ficam numa situação, isso diz o relatório da UNODC, mais frágeis do que os homens. É interessante. Inclusive, às vezes as mulheres acabam também tendo relações, são capturadas também por relações que parecem relações afetivas. Então, são situações muito novas, são novidades aí, e são outras vulnerabilidades que a gente tem que enfrentar e tem que pensar como enfrentar. É verdade, o mundo virtual tem trazido muitos desafios, né, para o direito, e muitos novos perigos, né, para todos. Temos que estar sempre muito atentos. E, então, pegando esse gancho de gênero que a doutora Inês acaba de colocar para nós, né, eu gostaria de perguntar para a doutora Rachid, ela que tem estado à frente também da comissão que trata de violência doméstica, de violência de gênero no Tribunal de Justiça de São Paulo, se vê uma conexão clara entre o tráfico de pessoas e a violência de gênero? Completamente. Eu acho que é um momento em que a mulher é mais agredida, porque ela é vítima, ela já está numa situação de vítima de violência doméstica, os assédios todos, violência patrimonial, violência psicológica. Imagine você, uma mulher vítima de tráfico de pessoas. Ela começa com a violência psicológica, ela acaba sendo coagida, ela até pensa que ela vai levar uma vida melhor por conta da prostituição, que não é crime, mas ela passa por momentos cruéis de todas as espécies. Então, ela passa por todos os tipos de violência doméstica, patrimonial, psicológica, física, porque ela é retida, eu tenho passaporte, né, doutora Virginia? Eu tenho passaporte, ela fica endividada, ela fica completamente escravizada, chegando ao ponto até do feminicídio. Então, eu acho que quando a gente fala em tráfico de pessoas, a primeira coisa que nos vem à mente é a violência feminina, a violência contra a mulher. E também hoje contra, uma forma contra gênero. Né? Porque hoje nós temos não só a mulher vítima de tráfico de pessoas, mas também nós temos homossexuais, enfim, é um leque grande. Eu acho que todo mundo que passa por isso está sendo, sim, vítima de uma forma muito cruel da violência contra a mulher. Que isso aí nós teríamos que, sabe, nos unir. Por isso que eu acho que é importantíssimo isso que vocês estão fazendo na Justiça Federal, e o Tribunal de Justiça faz, e eu percebo que a mídia também participa de uma forma. Acho que hoje nós não estamos mais sozinhas no campo jurídico. Acho que todo mundo percebeu a gravidade, porque a mulher é o elo de tudo, não é? É a base da família, é a base de tudo. Se tem uma situação dessa estruturada, afeta tudo, afeta filho, afeta todo o universo em que a mulher participa, e ela participa de tudo. Então é uma situação que nós temos que tomar muito cuidado, chamar a sociedade para prestar atenção nesse tema, orientar as pessoas, levar esse conhecimento às escolas, que é importante, porque já vi casos de pessoas e moças bonitas, enfim, sendo assediadas, porque elas se expõem muito na internet. Como a doutora Virginia disse, a internet hoje é um caminho muito fácil, porque elas se expõem, mostram os costumes, mostram a imagem, né? Então elas acabam recebendo propostas, não só de trabalho, mas às vezes até de relacionamento, pensando que é um relacionamento amoroso. A mulher vulnerável, frágil, acaba embarcando nessa situação que é um crime horrível. E acaba escravizada. Completamente escravizada, quando não é morta. Quando não é Porque morta. é tão difícil os casos em que a mulher traficada
consegue ser libertada. Exatamente. Vocês acompanham isso, nós temos casos em que nem sempre acaba bem. O final, via de regra, é trágico, né? Sabemos que as mulheres, né, e as meninas são as principais vítimas do tráfico de pessoas, né, no mundo, e é uma exploração atroz que pode chegar até a morte e ao tráfico de órgãos. Sim. No final, né? Sim. Aquela pessoa é sugada até as suas últimas energias e até mesmo seus órgãos podem ser traficados depois, né? Sim, eu acho importante, não sei se a doutora Inês concorda, que eu acho que esse olhar de quem está à frente no combate ao tráfico de pessoas, principalmente policiais, tem que ter um olhar mais especializado. Você vê um casal, às vezes, no aeroporto, numa rodoviária, você tem que olhar de uma forma analisando a situação, que nem sempre é um casal que é um casal de verdade, que vai passear, e às vezes em alguns trejeitos, o olhar, você tem que educar o seu olhar. E às vezes... Para a vulnerabilidade, exatamente, né? a comunidade não está muito habituada com isso, porque acha que é um crime que só existiu na novela, que já passou há uns anos. Salve Jorge. Salve Jorge, e que isso foi coisa de cinema, e não é. Não é. Infelizmente, nós fizemos uma estatística a pedido do CNJ, o Tribunal de Justiça, acho que todos os tribunais receberam, inclusive me lembro, e nós chegamos a trocar ideias a respeito disso, porque você também, na Justiça Federal, e o doutor Zanella na Justiça do Trabalho, a doutora Ivani, talvez, também participaram dessa pesquisa, e nós temos na Justiça Estadual, eu fiquei até pasma, muitos casos de tráfico de pessoas, inquérito, processos já sentenciados. Então, existe, não é ficção, não é historinha, romance, nada. Existe e a gente precisa aprender o caminho para combater esse mal. E assim, no olhar, né, doutora Rachid, é muito interessante quando você fala da questão da prostituição e do treino do olhar, porque não é porque a pessoa vai se prostituir naquela novela Salve Jorge, antiga, eu vou confessar aqui que sou noveleira, nem sou mais, mas eu era uma noveleira. A novela trazia a pessoa, recebia uma proposta de emprego para ir para o exterior, para trabalhar numa pizzaria, chegava lá, estava na prostituição. Muitas vezes a pessoa sabe que vai sair do país para ser prostituta. Mas isso, ser prostituta não é crime. Explorar a prostituição é crime, mas ser prostituta não é crime. Então, se você sai, você tem que ir com certa dignidade. Você tem que ter a sua dignidade de poder sair daquele trabalho se você quiser sair. Então você não pode, todos os operadores do direito, todas as pessoas que trabalham no sistema de justiça e desde do policial que está ali na ponta, né, podendo perceber o crime, ele tem que fazer essa diferença entre o que é uma pessoa em situação de tráfico e o que é uma pessoa que está ali numa profissão que é uma profissão de exploração, é uma profissão que a gente pode julgar de várias formas, a partir da nossa religião, a partir da nossa cultura. É uma pessoa que está, às vezes, numa situação mais de marginalidade, mas ela não precisa ser vítima do tráfico de pessoas. Então, há essa diferença, há esse desafio. Na prática, quando a pessoa que é prostituta também é vítima do tráfico de pessoas, eu acho que ela fica numa situação muito mais vulnerável, porque muitas vezes ela não consegue sair, porque tem isso que a doutora Rachid fala, da falta do olhar, e assim, todos nós três podemos ter um olhar mais treinado, mas às vezes nossos colegas, mesmo dentro do sistema de justiça, e aí falo todos os operadores do direito, podem dizer não, ali tinha uma relação de igual, era um contrato, eram as partes, estavam acordando, mas tem situações que não são totalmente desproporcionais, né? Eu me lembro que tinha um caso que as prostitutas reportavam, umas que voltaram, né, conseguiram sair da situação de tráfico, que elas tinham que fazer fazer 30 programas por dia para não pagarem a multa. Quer dizer, as dívidas da pessoa ficam incontáveis, porque ela cumpre aquilo e no fim do dia ela está completamente... Para começar a ganhar dinheiro, você tem que fazer mais de 30 programas, você não é isso que a pessoa fazia aqui antes de... Quando ela era livre, né? Ela
quando ela não era uma escrava. Então, essa é um treino que a gente é muito desafiador, a gente se libertar, ver a pessoa em situação de tráfico como uma pessoa em situação de tráfico. E essa situação, como você bem disse, olhar sem preconceito. Exatamente. Não é sem preconceito, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida. Não recriminada porque ela queria sair do país ou do estado para se prostituir. Principalmente porque ela perde os vínculos que ela tem, né? Quando ela foi, a vítima de tráfico de pessoas sofre um deslocamento para um lugar estranho e o rompimento de seus vínculos sociais e familiares. Ela não tem a quem recorrer. Por isso ela está numa situação de extrema vulnerabilidade. E muitas vezes ela consente nessa exploração. Só que ela não consente em ser escravizada. Quando chega no local de destino, ela não está ali apenas sendo explorada sexualmente com o que ela consentiu, mas ela passa a ser uma escrava, uma devedora eterna e uma escrava com ameaças de morte, às vezes ameaças de morte da família. E o que ela perde, então, é a liberdade, né? Porque a gente não pode julgar o trabalho que a pessoa vai fazer ou o que ela se propôs. Sim, ela se propôs, mas ela chegou lá, ela perdeu a liberdade. Ela não pode mais lutar, ela não tem mais escolha e não consegue mais sair dessa situação. E aí nós temos uma situação de tráfico de pessoas. E quando a pessoa vê e quando a pessoa tem a quem recorrer, aquela pessoa que ela vai recorrer pode estar correndo risco de vida porque ela recorreu a ela. Então, assim, é isso também, né? Se ela tem uma família que a protegeria, aquela família, geralmente a gente está falando de organizações criminosas que sabem de onde aquela pessoa veio. Se é uma pessoa que tem uma família, a família também está em risco. Então é uma situação muito complicada, não tem para onde correr, né? E esse caso, você está falando uma coisa muito pertinente. Esse caso, quando começou tudo no tribunal, da comissão, o caso concreto era uma menor em que a família havia consentido o tráfico da menina. Então, o que aconteceu? O desfecho foi péssimo, porque ela acabou voltando para a Bahia, para a casa da família que havia concordado com venderam a menina. Então a família, além de correr risco, como você bem colocou, às vezes a família também está envolvida quando é menor, ou a mulher, vítima de violência doméstica, acaba não tem outra saída, enfim, está vulnerável, quer dizer, poderia até ter outra saída, mas a gente não pode exigir condutas sensatas e quem é vulnerável. Quem está sofrendo um período de vulnerabilidade, é fácil julgar fora. Vai saber o que a pessoa está passando e os motivos que levaram ela a praticar esse tipo de conduta. Por isso que eu acho que esse olhar tem que ser de apoio, de acolhimento e principalmente, numa segunda fase, de repressão e tentar descobrir o máximo para poder chegar lá naquele ponto, porque às vezes o intermediário é só um fiozinho, o problema está muito mais complexo do que a gente imagina. Aí eu penso na prevenção, né? Porque a gente todos os anos... Eu ia perguntar. Todos os anos a gente faremos a prevenção. Faz isso, né? De assim, atenção, do vídeo de promessas de trabalho fáceis, diz que denuncie, diz que 180. A gente parece uma cantiga, um mantra, né, nosso, nós três, mas das pessoas que trabalham com o assunto. Deixe uma cópia do seu documento, do seu passaporte com um parente, com um amigo, combine com alguém que, quando você vai para o exterior, né, que se você passar mais de 4 dias sem ligar, saiba o endereço da embaixada, do consulado que tem na sua cidade. Então, assim, tudo isso a gente diz, mas o crime continua acontecendo, então a gente fica pensando, todos os anos eu fico pensando nessa época, assim, aqui no prédio da Justiça Federal, tá todo iluminado de azul, para lembrar o dia, ou quem não souber o que é aquele azul vai procurar saber, não é? É o azul do coração azul do tráfico, mas por que a gente falha tanto? Ou por que a gente não consegue atingir? Por que continua acontecendo e as pessoas não se previnem, né? Pois eu acho que a mídia é importante que nos ajude, que faça chamadas, que façam matérias a respeito do assunto. Na condição de coordenadora da violência doméstica e familiar da Comesp, estive com o secretário de Educação justamente para pedir apoio para que isso fosse às escolas.
Só que o que eu ouvi foi uma realidade. Nem toda escola pública está preparada para receber esse tipo de orientação com relação à violência doméstica. Porque são escolas que, às vezes, mais à periferia, são até perigosas para os professores. É uma situação complexa. Eu acho que escola seria um veículo importantíssimo que alertasse as adolescentes, enfim, olha, vejam se acontecer isso, fiquem preparados. Acho que os meios de transporte, né, das deveriam propostas ter. Exatamente. de empregos, propostas Sim, desconfie. ganhos fáceis, Cartazes nos ônibus, metrôs. phishing, né? Desconfie, desconfie da internet. da internet. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário, né? É um mergulho nesse mundo da internet. A gente tem falhado aí, assim, como sociedade, eu não digo nosso grupo, mas como sociedade em prevenir esse crime. Eu acho, sabe, Virginia, que a mulher suscetível, ela está com a autoestima muito baixa. Então, talvez seja até mais prático ela ouvir aquelas coisas e acreditar que é verdade. Talvez, não sei. Isso já é um assunto... E existem homens muito vulneráveis também. A gente vê meninos que têm o sonho de jogar futebol no exterior, e são levados e traficados também, e se tornam escravos. E para o trabalho escravo na lavoura, no tráfico interno, a gente tem visto muito também, não é, doutora? Muito. A gente tem visto o tráfico interno de meninos para trabalhar em fazendas e a exploração dos homens também. Tem crescido muito pelo que tem observado e dos números. estrangeiros também, a gente em São Paulo, enquanto a gente fala aqui, a gente sabe que tem algum cativeiro, né, explorando nessa indústria de vestuário. Tem algumas pessoas presas nesse momento trabalhando como escravas, né? Então, assim, o Brasil é um exportador de escravos, mas é um importador também, né? Então, com certeza. Mas eu acho que a gente pode terminar falando de sonho, né? Porque, assim, é interessante. Eu acho que o sonho é algo que faz o ser humano acreditar, não é? Em oportunidades melhores. Mas e se ele acredita para ser explorado, a gente pode também sonhar que um dia não vai ter mais, né? Assim, eu acho que a gente não... Eu fui bem pessimista nessa entrevista, mas... Eu acho que não. E olha, a maior prova que a gente tem que sonhar é que lá atrás, quando eu comecei na carreira, não se falava em violência doméstica. A gente nem tinha a Lei Maria da Penha. E o que acontecia? Não acontecia nada. O agressor ou pagava uma cesta básica, saía barato a agressão, ou então nem isso, porque a mulher se arrependia e ela acabava se retratando. Falava, não, eu caí da escada, eu me machuquei sozinha. O que acontece? A luta continuou, os meios, as políticas públicas foram crescendo, ela viu que ela não está sozinha, que ela tem apoio, que ela vai chegar no hospital, numa delegacia, ela vai ser encaminhada devidamente. Então esse otimismo é muito interessante também com relação ao tráfico de pessoas, que as mulheres também entendam que existe uma rede. Nós estamos mais no início do que violência doméstica, mas a gente tem que pensar mulheres, juntos. Os migrantes, os refugiados. Nem me fale, né? Eu acho que precisam saber que existe uma rede de proteção que existe ao tráfico de pessoas. Que existe. Né? Uma rede O ser de humano tá muito enfrentamento ao maltratado. tráfico de pessoas. E que existem instituições de acolhimento, né? Sim. As vítimas E de repressão. e de repressão, que são as nossas instituições que estão aqui hoje tão bem representadas por essas O que eu acho duas queridas maravilhoso, desembargadoras. sabe, Luiz, eu acho maravilhoso é a gente se unir, independente de qual profissão exerce. Nós somos magistradas, mas polícia, sociedade civil, enfim, todos unidos na mesma causa, que é para ver o ser humano está sendo muito maltratado, para que isso seja alterado. Treinar o olhar. Treinar o olhar. Bonito essa sua frase, assim, quase acho que foi na primeira fala. Treinar o olhar, exatamente. Treinar o olhar. Identificar a situação. Porque não é fácil a gente treinar o olhar, não é não é fácil olhar o outro, né? Imagine treinar o olhar para ver dentro daquela pessoa vulnerável essa vulnerabilidade que é violenta, que ela está sofrendo a violência. Então, assim, é um treino mesmo, todos os dias, né? Não considerar ninguém invisível, né? Minhas queridas, agradeço imensamente essa conversa.
Acho que nós estamos aqui realmente colaborando com a prevenção ao tráfico de pessoas, trazendo todas essas informações. E encerro então o nosso encontro de hoje, reiterando que liberdade não se compra, dignidade não se vende. Sigam então as hashtags Campanha do Coração Azul e Todos contra o Tráfico de Pessoas. Obrigada. Eu que agradeço. Foi jóia.